Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, dos Espíritos, forma e ubiquidade dos Espíritos. Nós vamos, a partir da questão 90, dar continuidade a esse assunto. Quero pedir a você aí, caso ainda não se inscreveu em nossos canais, que nos apoie se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. Os canais é o canal do Eric, que está aqui, né, de retorno aos nossos estudos. O Eric, canal Espiritismo em Kardec. O Michel, Kardec Tube. O Estudar Kardec. E o canal do José Paniaga, a página dele no YouTube, que é com o nome dele, José Paniaga. Pronto, o Eric está chegando aí de retorno. Eric, muito bom tê-lo aqui novamente. Passo para você, meu amigo. Obrigado e boa noite para você e para o Michel também. Boa noite, Lauro, Michel, boa noite a todos, a Mônica, a Rosane, a Vera. Então, vamos para mais um estudo. Boa noite, Lauro, boa noite, Eric, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Vamos hoje para o item 90, né? Primeiro capítulo da segunda parte. Como o Lauro comentou, como a gente sempre pede, é importante que todos sigam os nossos canais, né? Sigam, curtam, compartilhem. Isso é muito importante. Isso ajuda muito. E participem do estudo, né? Tragam questões, comentários. Isso também tem a sua importância e ajuda a gente também a saber se a gente está sendo claro, se a gente está contribuindo, se tem algum ponto que a gente esqueceu. É muito importante. Não tenham vergonha de participar, de perguntar, porque às vezes a gente tem uma pergunta na cabeça e pensa, por alguma razão, não fazer a pergunta, né? Mas faça. É importante qualquer tipo de pergunta que tenha a ver com o assunto, porque pode ser a pergunta de outras pessoas também, pode ser a dúvida de outras pessoas, pode ajudar a gente a lembrar de alguma coisa que a gente esqueceu. Então, que a gente tenha um ótimo estudo e a gente conta com a participação de todos. É isso aí, né? Hoje 23 de junho de 2025, nós estamos no estudo, salvo engano, número 56, né, Michel? E veja, pessoal, que nós estamos ainda bem no início, né? Questão 90 ainda para que a gente chegue à última questão aí, a questão de 1018, nós temos aí um longo caminho a percorrer. Então, né, venham estudar com a gente, participem aí, como o Michel colocou, para que a gente possa ter melhor compreensão da doutrina espírita. Vamos lá, então. A questão 90. Kardec vai perguntar para os espíritos. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? É a resposta: dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se eu quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então, essa questão está intimamente ligada à questão anterior, né? Em que a gente comentou já aí em dois estudos a questão 89, em que Kardec deixa muito claro que os espíritos eles podem percorrer o espaço e fazem isso com a rapidez do pensamento. A gente conversou muito sobre isso, né? A gente mostrou primeiro que o Kardec está se referindo a todos os tipos de espírito. Ele não está se referindo apenas a espíritos evoluídos, como às vezes muitas pessoas querem interpretar, né? Como a gente viu aí numa tradução, se eu não me engano, foi uma tradução do
Herculano, né? Que o Herculano coloca um asterisco nessas questões e comenta que se trata dos espíritos de tal ou tal evolução. A gente viu que isso é falso, não é verdade. Quando o Kardec se refere à evolução do espírito, ele diz na questão, quando ele fala em geral os espíritos, é no geral mesmo, então são todos, então inclusive os inferiores, eles se transportam, eles se deslocam no espaço com a rapidez do pensamento, demonstrando que aquilo também que a gente já conversou, que isso coloca por terra, mais uma questão que coloca por terra aquilo que as obras do século XX trouxeram, né? Aquilo que principalmente o André Luiz coloca, que o espírito precisaria de algum transporte, de alguma máquina, que os espíritos estariam grudados no solo, como se o espírito sofresse atração gravitacional, e a gente sabe que não é assim. A gente viu que os espíritos podem se transportar. A 90, Kardec quer entrar mais ainda no detalhe, né? Mostrando como ele faz sempre um estudo muito detalhista, porque ele quer saber se, bom, esse percurso que o espírito faz de um lugar a outro, que os espíritos já disseram que é com a rapidez do pensamento, Kardec quer saber se esse percurso que ele faz, se ele tem consciência desse percurso. Ou se simplesmente ele se transporta nessa velocidade muito rápida e ele nem percebe o caminho que ele passou para chegar até um determinado local. Vejam que pergunta interessante, né? Lembrando sempre aquilo que a gente comenta, basta que a gente pense como que se dá o nosso transporte aqui, né? Deixando bem claro que é completamente diferente, como a gente já salientou. Aqui, nós, enquanto no corpo, nós estamos grudados no chão. Então, a gente precisa caminhar para se transportar. E isso, então, demanda uma velocidade, uma capacidade muito limitada. Então, imagina, se eu fosse fazer uma viagem caminhando, eu levo dias, dependendo da distância. Por isso que a gente desenvolveu os meios de transporte, né? A gente desenvolveu aí, na época de Kardec, a gente tinha as carruagens, que eram puxadas aí por cavalos, e a gente tinha o trem. Hoje a gente tem muito mais variedade de transportes, com muito mais conforto e velocidade. Mas nota que a gente precisa, para se transportar, tomar desses meios, né? Porque o nosso corpo, ele sofre essas limitações. E, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem de carro, até chegar ao local em que eu pretendo ir, eu posso, como isso demanda um tempo muito mais devagar do que a velocidade do pensamento, que é como os espíritos se transportam, então vejam que é outra realidade, não tem uma semelhança com aqui, a gente tem uma noção, né, desse percurso, dos lugares que a gente passa, da estrada, ou se a pessoa vai de avião, se ela tiver acesso ali à janelinha, ela pode ter pelo menos alguma descrição do espaço percorrido. E é isso que Kardec quer saber, já que os espíritos, todos eles se transportam numa velocidade que é a do pensamento, então é uma velocidade muito rápida, ele quer saber se ele tem consciência desse percurso, desse tempo, né, dessa distância que ele percorre. E aí eles dizem uma e outra coisa. Então, olha que interessante. O espírito pode perceber esse percurso, pode prestar atenção nele, ou pode simplesmente, nessa alta velocidade, nem tomar conhecimento, nem perceber, nem prestar atenção, nem tomar consciência. E aqui entra um ponto fundamental para a gente entender exatamente porque o mundo espiritual é diferente do mundo material. É que as percepções que o espírito tem, elas passam muito pela vontade do espírito.
A vontade do espírito comanda o seu perispírito. E o espírito pode ou não perceber as coisas. Algo que é diferente da gente. Como o nosso corpo, eu não tenho como bloquear as minhas percepções. Eu não posso usar a vontade e não enxergar, não ouvir. O máximo que eu posso fazer é tapar os ouvidos, fechar os olhos. É o máximo que eu posso fazer. Mas eu não posso anular as minhas percepções somente com o uso da vontade. Porque eu tenho um corpo que possui órgãos. E é através desses órgãos que as coisas exteriores chegam até mim. O perispírito do desencarnado, no mundo dos espíritos, não tem órgãos. Por isso que ele pode, através do uso da vontade, perceber ou não perceber alguma coisa. Porque não é uma coisa exterior que determina que ele tenha aquela percepção. É a sua vontade. Por isso que o espírito pode escolher perceber ou não perceber a distância. Vejam que ele coloca exatamente a questão na vontade. Ó. Ele coloca, o espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Vejam que a gente, quando a gente viaja, não é assim que funciona. Né? O máximo que eu posso é me distrair, é dormir, é não olhar para fora. Mas o espírito não, se ele não quer, ele não tem aquela percepção. E aí ele diz, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade. Então veja, a vontade do espírito tem um poder sobre as suas percepções quando a gente está desencarnado, diferente de quando a gente está no corpo físico. Por isso que não vai ter em Kardec essa semelhança entre o perispírito e o corpo físico, que se criou pós-Kardec. Mas aí no finalzinho ele coloca uma outra causa para a percepção ou não do espírito, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Olha que interessante. O que isso significa? Todos os espíritos, através da sua vontade, podem interferir nas suas percepções quando a gente está fora do corpo. A diferença é que o espírito inferior, algumas coisas, ele não consegue, somente com o uso da sua vontade, deixar de perceber. Não é absoluto o controle das percepções do espírito inferior. É menor essa capacidade dele de usar sua vontade e interferir nas percepções. Embora ele possa, ele tenha uma capacidade também de fazer isso. E essa segunda causa que ele coloca é muito interessante, porque também é uma causa que está na alma. Não é uma causa exterior. Vejam que as duas causas de interferência nas percepções é a vontade e a natureza mais ou menos depurada. De quem? Da alma, do espírito. Então, sempre a causa das percepções no mundo dos espíritos está no próprio espírito. Ou porque ele quer ou não quer, ou porque a sua natureza ainda não domina completamente a matéria. E aí pode ter coisas que ele não consegue escolher não perceber. Mas vejam, a causa dessa limitação está na sua natureza moral. Por isso ele fala em depuração. Então não é algo exterior, como é quando a gente está aqui. Quando a gente está aqui, se alguém ligar um som muito alto e eu não puder sair daquele lugar, eu sou obrigado a escutar aquele som. Com os espíritos é diferente.
Então, é muito importante a gente entender isso. Por isso que se a gente não entende bem a 90, às vezes a 91 parece contraditória, porque depois que a gente entrar no 91, a gente vai ver. Mas, por enquanto, eu passo aí para o Eric e para o Lauro. E para o pessoal que está comentando. Não, mas, Eric, eu vou aproveitar, porque por mais que o Michel comentou, principalmente essa parte final, e isso pode levar, penso eu, a alguém dizer assim, mas está vendo? Embora que o Michel destacou bem, mas eu queria ouvir também uma outra pergunta que eu vou fazer aqui. Ele vai dizer, eu destaquei aqui, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade. Então, isso ficou claro, né? Mas alguém pode vir e dizer assim, bem como de sua natureza mais ou menos depurada, né? Aí, Eric, alguém poderia dizer, tá vendo? Então, se o espírito não for depurado, ou mais ou menos depurado, ele não consegue fazer isso. Eu poderia imaginar aqui uma ideia de, por exemplo, percorrer o espaço. Então, um espírito, né, ainda ligado à Terra, ele vai percorrer o espaço aqui na Terra. Ele não pode ir a outro mundo, um mundo mais avançado. Poderia pensar dessa forma? Eric? Não, mas como foi colocado bem pelo Michel, as duas causas são morais, né? Tanto a vontade quanto a depuração, né? Não tem a ver com a ideia dos órgãos no perispírito, né? Que no perispírito não possuem órgãos, né? E Kardec deixa claro na questão quando depende da evolução e quando não depende. Nesse caso aí, ele está dizendo que depende da evolução a percepção da distância, né? Agora, que todos se locomovem pelo pensamento, todos se locomovem. Ele coloca isso para todos. Né? Agora, essa percepção da questão da distância, aí ele diz que isso pode depender da depuração, né? Mesma coisa um espírito, você deu o exemplo, um espírito que só pode ficar aqui na Terra, é uma questão moral que o prende aqui por algum motivo, né? Não é uma questão física, né? E como foi bem dito, essas questões, né, que a gente está lendo, elas refutam bastante as ideias do movimento de supostos veículos, né, de transporte dos espíritos, dado que o espírito se locomove pelo pensamento, né? Então não precisaria de tais veículos, né? Aliás, é uma ideia simples, né? Só você pensar assim, Kardec evocou espíritos do mundo todo, né? Supondo, por exemplo, que Kardec evocasse um espírito de outro país, né? Se o espírito precisasse mesmo de um veículo, né? Então você evoca o espírito, você ficaria esperando ele vir com aquele veículo, né? Não, é instantâneo, né? Você evoca, Kardec evocava o espírito aparecer ali, né? Então não é uma coisa que há uma demora, né? Tanto que Kardec fala, a gente vai ver isso no capítulo da emancipação da alma, que há espíritos inferiores que vão a mundos na Terra, né, que vão a mundos ainda mais inferiores, né? Ou seja, eles têm essa capacidade também de percorrer grandes espaços, né? Então, essa ideia dos órgãos e dos veículos, né, aeróbos ou qualquer outro tipo de veículo, realmente não se coaduna com o pensamento kardeciano. Beleza, Michel. Ainda, né? Talvez se você queira falar algo aí dentro dessa pergunta, fique à vontade. Mas a ideia sempre vai ser essa, para as pessoas entenderem. Quando um espírito se comunica dizendo que está tendo algum tipo de limitação, seja a limitação de se mover, de enxergar, de ouvir, de ver, de não conseguir ir para outro planeta, essa é a diferença fundamental da obra kardeciana, da obra de Kardec. Ele pode ter essas limitações, mas ela é causada pela alma. Não é como no nosso caso,
que, por exemplo, se alguém me acorrentar, eu não consigo me mover. Ou por causa por exemplo, eu não consigo ir para outro planeta, porque, imagina, eu saio aqui da nossa atmosfera, já não tem oxigênio, eu estou preso no solo por causa da gravidade, eu preciso, então, de um foguete que faça uma força maior do que a força gravitacional. Vejam que na Terra, as limitações são exteriores. Eu posso ficar sem enxergar porque alguém tampou os meus olhos, furou os meus olhos. Sempre aqui, graças ao corpo, eu tenho limitações exteriores. O espírito, quando ele diz que está sofrendo alguma limitação, não é assim, não é que tem um órgão no perispírito que está danificado, ou que tem alguém segurando o espírito, acorrentando, prendendo, um muro, uma prisão, ou que o espírito não consiga voar porque ele está atraído pela gravidade. Não tem nada disso. O problema é em que, em alguns casos, os espíritos inferiores eles têm alguma limitação causada pelo próprio desequilíbrio da alma. Mas assim que esse desequilíbrio cessa, mesmo os inferiores, eles já conseguem recuperar essas percepções, essa capacidade de locomoção. Então, é essa a diferença. Mas essa diferença é capital, porque se eu mudo a causa, aquilo que está causando uma limitação, significa que o modo de eu tratar os espíritos para que eles recuperem essa percepção é diferente. Percebe? Por isso que isso não é tolo, não é banal. Isso é importantíssimo, essa diferença. Porque se aqui eu preciso passar por uma cirurgia, eu preciso fazer um transplante, eu preciso de um meio de transporte, eu preciso de alguma coisa exterior. No mundo dos espíritos, não. Então, o espírito não precisa ir para o hospital, não precisa fazer cirurgia. Não, porque é um problema íntimo da alma que ele tem que mudar. Ele tem que usar da vontade para mudar os pensamentos, e aí ele recupera aquela limitação momentânea que ele está tendo. Então, essa é a diferença. E é uma diferença capital. Porque aí eu não preciso ficar tratando os espíritos como eu trato os homens, que é exatamente o contrário como faz o André Luiz. Lembra que o André Luiz, ele tem que sair do umbral, então tem um lugar. Ele precisa de uma nave para resgatar ele. Então precisa de um transporte. Aí ele precisa ir para um hospital. Aí ele precisa passar por cuidados médicos. Ou seja, ele está retratando a vida terrestre. Mas notem, Kardec não é isso. Em Kardec ele mostra que o problema está na vontade ou na depuração do espírito. Ou seja, são questões internas da alma. Que para ela solucionar, ela tem que solucionar internamente. Então não precisa de cama, hospital, transporte, muro, casa, grade. Eu não tenho como prender um espírito do mundo espiritual. Vem cá que eu vou te acorrentar, você vai ficar preso. Porque se ele tiver com uma espécie de incapacidade de se transportar, não é porque tem alguém segurando, prendendo ele. Como a gente vai ver na literatura espírita após Kardec, os espíritos têm que ser resgatados dos lugares onde eles estão presos. Aí tem toda uma cena dos espíritos superiores descendo, resgatando. Tem obras que resgata com redes, né? Mas a gente tá vendo que Kardec não é assim. Eu lembro que tem uma obra porque isso não é... Quem começou com isso, de uma certa maneira, foi o André Luiz, né? Mas depois isso se espalhou. Tem uma obra que o Divaldo diz ter psicografado, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Tormentos da Obsessão, que é um dos livros mais horríveis e patéticos da história do movimento espírita. Ele é horrível e ele é patético. Ele é horrível porque ele apavora as pessoas, e ele é patético porque basta um mínimo de estudo de Kardec para ver que aquilo não faz sentido. E ele narra ali os espíritos superiores,
indo para essas regiões resgatar espíritos sofredores com medo. Olha a contradição. Se eu sou um espírito superior, por que eu vou ter medo de ir em algum lugar? O que os espíritos vão fazer? Vão me assaltar? Vão me bater? Vão me dar um tiro? Vão me assassinar? Olha que coisa sem fundamento, espírito superior com medo. Mas na obra do André Luiz também tem isso. Eles têm uma espécie de medo. Olha, cuidado, porque dependendo do que você ali, se você descuidar, é como se fosse aqui na Terra, que eu vou ir para alguma região muito perigosa, eu tenho que tomar cuidado para não tomar tiro, para não explodir uma bomba. Mas o espírito não tem corpo, não tem órgãos, ele já está morto. Vai acontecer o que com ele? Ah, mas eu vou ficar preso ali. Mas como assim? Eu vou ficar preso? Como é que o espírito me prende? Como é que um espírito prende o outro? Então vejam que é outra lógica, a lógica da obra kardeciana. Os espíritos, mesmo os inferiores, eles podem fazer coisas que essas obras que vieram depois dizem que é só os superiores. Primeiro ponto. Mas claro que os inferiores podem ter limitações, mas que a causa não é exterior. São questões íntimas. É por isso que a gente vai ver quando Kardec vai conversar com esses espíritos, à medida que Kardec conversa e que esses espíritos mudam os pensamentos, eles vão descrevendo que mudou as percepções. Mas veja, não é que ele foi ali, um espírito, botou ele numa maca, fez uma cirurgia nos olhos, e aí ele começou a ver o que ele não viu. Tem nada disso, é porque ele mudou os pensamentos. Porque para a obra de Kardec, a causa é na alma. Enquanto aqui não. Quando eu estou no corpo, tem as coisas que são causadas pela própria alma, mas eu também sou escravo das coisas exteriores. O corpo me dá limitações e necessidades que eu não consigo fugir. Por isso que o mundo dos encarnados é uma coisa e o mundo dos espíritos é outra, na obra de Kardec. E a gente está sempre mostrando essa diferença e tentando argumentar como essas obras não fazem sentido. Como a obra de Kardec é diferente e, além de ser diferente, é mais lógica, é mais racional. Passo para vocês. Eu queria ressaltar isso que o Michel falou, de que essa diferença não é banal da causa, né? Por quê? Porque, dependendo da causa, você vai conseguir ou não ajudar aquele espírito, né? Eu já contei para vocês que uma vez um espírito se apresentou na reunião de um centro que eu conhecia, falando que tinha sede, e as pessoas deram água para o médium. Então, ou seja, no pensamento, então, era uma questão física para resolver. Né? Mas, então, mas eu queria deixar claro, não só ajudar os espíritos, mas ajudar a nós mesmos. Porque quando nós desencarnarmos, se a gente acreditar que o mundo espiritual é materializado, a gente vai sair mais dificilmente da perturbação, né? Porque você não vai conseguir distinguir o que é o mundo espiritual e o que é o mundo físico para sair desse estado de perturbação, né? Então, isso realmente prejudica não só a gente ajudar os espíritos, mas prejudica nós mesmos. Quando nós desencarnarmos, se a pessoa acredita em colônias, ela vai ter mais dificuldade de sair da perturbação. Claro que o fator principal é o moral, mas ela vai ter mais dificuldade. Por quê? Ela não vai conseguir distinguir tanto o que é o mundo físico e o que é o mundo espiritual, para sair desse estado, né, de confusão, de perturbação, de muitos espíritos ainda acreditarem estar vivos, né, acreditarem ainda ter necessidade, mas a pessoa vai ter mais dificuldade, né? Então não é uma questão banal. Se você esclarece isso, você está ajudando a pessoa, né? E os espíritos também. Ótimo. Bom, então aqui, né, a gente entra numa questão doutrinária, né, que isso traz um prejuízo doutrinário muito grande. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, para o Eric e para o Michel.
Poderia pensar assim, seria lógico pensar assim, o espírito que aí eu estou lembrando aqui do Pierre Legay, né, lá do Dom Perriot, acho que é isso, na Revista Espírita, depois eu tenho que pesquisar qual ano é aqui, que eu não me recordo, pesquisei esses dias, ele se vê na necessidade de pegar o trem, pagar a passagem, né, aquela coisa toda. Enquanto ele está nesse estado, e ele está perturbado, né, ele não está lúcido, ele acredita estar vivo logo, então ele vai, né, viver como um encarnado, certo? Uma vez que o espírito sai dessa condição, por mais inferior que ele seja, ele vai compreender que não precisa mais desses recursos, que é viver como um encarnado? Eu estou fazendo essa pergunta porque pode ser dúvida de muita gente. Érico, depois eu quero ouvir o Michel também. Sim, sim. Mesmo os espíritos da terceira ordem, quando eles saem do estado de perturbação, eles compreendem que não é mais necessário as questões físicas. Não é só os espíritos da segunda ordem. A gente tem exemplos disso na obra de Kardec, de espíritos que quase que instantaneamente, assim que perceberam que não estavam mais entre os vivos, eles mudaram a percepção deles, né? Então não foi um processo demorado, foi justamente porque é uma questão moral. Se fosse uma questão física, teria um processo, né? Como uma questão moral, foi mais rápido. Então, mesmo os espíritos da terceira ordem, eles percebem que isso não é mais necessário e saem da perturbação. Não é só os da segunda ordem que tem consciência disso. Exatamente. Essa tua pergunta é muito boa, Lauro. É porque realmente é a dúvida das pessoas. Muitas pessoas já entendem e concordam com a argumentação que a gente faz, mostrando nas obras de Kardec a diferença. Elas concordam, elas dizem, não, realmente faz mais sentido. Mas elas têm dúvida exatamente sobre esse ponto. O que Kardec percebe? E só para deixar bem claro, né? A gente vai estudar com detalhe essas questões, que é o momento da separação da alma do corpo, no momento da morte. A gente vai estudar isso com mais detalhe. E a obra que especialmente trata disso, para aqueles que já querem ler, é a obra O Céu e o Inferno, de Kardec. Principalmente a segunda parte, onde ele dá os exemplos. É Kardec conversando com os mais diferentes tipos de espíritos, justamente para mostrar como é que se dá essa passagem, esse passamento. O que Kardec percebe? Quando os espíritos desencarnam, eles passam por uma perturbação. Tá? Nesse estado de perturbação, as crenças que o espírito nutriu durante a vida interferem nas percepções que o espírito tem. Então, se você evoca esse espírito nesse período em que ele está na perturbação, ele ainda acredita que está vivo, ele ainda acredita que tem necessidades físicas, ele pode achar que tem algum tipo de doença, algum tipo de limitação física. Então é por isso que a gente tem essas comunicações que são os espíritos falando isso. Mas o que Kardec vai perceber? Isso, primeira coisa, é esse estado que Kardec vai chamar de perturbação, ele é temporário. E a causa desse estado é moral. Esse é o ponto. Não é que o espírito foi para um lugar onde está escuro, e aí o movimento espírita passou a chamar de umbral. Ele foi para um lugar específico e lá nesse lugar ele está tendo esse sofrimento. Não! Ele pode estar em qualquer lugar do espaço, mas como ele está perturbado, um espírito que tinha uma crença muito forte, por exemplo, no inferno, se você evocar ele nesse estado de perturbação, ele vai dizer, não, eu estou no inferno.
Tem aqui os demônios, tem o fogo. Ele vai descrever o inferno no estado de perturbação. E aí entra o ponto que muito bem o Eric lembrou. Quando sai do estado de perturbação, mesmo os inferiores já sabem como, eles já entendem o que era uma ilusão, o que não é. Eles já entendem a diferença de estar encarnado para estar desencarnado. Mesmo os inferiores. Então, quando você tem um inferior em perturbação, você tem essa confusão. Ele está numa ilusão. Mas depois que ele sai, mesmo os inferiores, e é como disse o Eck, os exemplos estão na obra de Kardec. Por exemplo, aquele espírito Baltazar, quando o Kardec conversa com ele, que está lá na Revista Espírita, que era um espírito que dizia que sentia fome. Quando o Kardec começa a conversar com o Baltazar, vejam que ele tem consciência de que aquilo não é uma necessidade. Ele sabe, porque ele não está mais na perturbação. Ele já sabe que aquilo é só um desejo, que ele quer alimentar, que ele faz questão de ficar pensando naquilo, mas ele já sabe que aquilo ali não é uma necessidade, que o perispírito não tem órgão. Ele já sabe que ele não vai conseguir saciar aquela fome que ele diz sentir, porque ele sabe que não tem órgãos para isso. Vejam, é um espírito inferior que sabe. É que ele escolheu ficar alimentando esses pensamentos. Tanto que quando Kardec começa a apertar ele, dizendo, mostrando para ele mudar esses pensamentos, ele pega e encerra a discussão com Kardec e vai embora. Então, veja, os espíritos, mesmo os inferiores, eles sabem. Então, se você tiver uma comunicação de um espírito dizendo que está cego, que está com doença, que não tem uma perna, que está descrevendo essas coisas físicas, achando que está vivo, que tem que comer, que tem que se alimentar, que tem que dormir, que tem que pegar ônibus. Se você tiver uma comunicação dessas, há duas possibilidades. Ou o espírito está em perturbação, ou é um espírito mentiroso. E se ele tiver em perturbação, você auxilia ele conversando com ele, fazendo ele mudar os pensamentos. Não é encaminhando ele para um hospital no mundo espiritual, porque não tem hospital, já que a causa é interior, por isso que é moral. A causa. Então a gente vê qual é o processo que Kardec faz para esse espírito sair da conversação. Kardec vai conversando, vai perguntando, vai fazendo o próprio espírito refletir. É muito interessante esse exemplo desse espírito que diz que pegava o trem, né? Tem um espírito que conversa com Kardec e ele diz que pegava o trem. E Kardec começa a fazer umas perguntas para ele. Kardec não chega e diz assim, você morreu, você está iludido. Mas por que Kardec não faz isso? Não é como se falava no movimento espírita, porque pode chocar o espírito. Já ouvi muito isso na casa espírita. Não, é que vai chocar o espírito. Não é por causa que vai chocar o espírito. É que Kardec sabia que se o modo de solucionar essa ilusão é fazer ele pensar, se eu disser algo que não vai fazer ele pensar, mas vai deixar ele mais confuso, ele pode até ir embora e não querer me ouvir. Então Kardec ia fazendo perguntas para o próprio espírito perceber que ele havia desencarnado, que ele não tinha necessidade de pegar trem. E aí Kardec vai perguntando, você pegou trem? E aí o espírito diz assim, peguei, para vir até aqui eu peguei o trem. Aí Kardec diz assim, mas e o dinheiro? Olha Kardec fazendo uma pergunta que é para o espírito perceber que se ele tivesse pego o trem como a gente pegaria um trem, a gente tem que ir lá na bilheteria, comprar, passar lá, entrar. E aí Kardec vai fazer perguntas para ele perceber que ele não fez nada disso. E aí o espírito começa a pensar, opa, peraí, não. Aí ele vai saindo da perturbação. Mas depois que sai, aí é a questão que a gente colocou através da tua pergunta. Depois que sai, mesmo os inferiores já sabem que não tem necessidade.
Então, lembra sempre disso. Ou eu tenho o espírito em perturbação, e aí ele pode dizer que tem isso, mas você com o estudo vai saber que não é assim. Ou é um espírito mentiroso, que está ali mentindo. Daí ele começa a dizer, não, eu tenho fome sim, você tem que... Aí vem o espírito e diz assim, eu tenho fome, você tem que todo dia fazer um prato de comida e deixar lá na mesa quando você for almoçar, porque você vai estar me ajudando. Veja, se é um espírito mentiroso, ele começa a alimentar várias práticas que não fazem sentido. E se você desconhece Kardec, você vai querer fazer isso para ajudar o espírito. Aí você começa a oferecer comida para o espírito, bebida. Aí o espírito vai lá e pede outra coisa, você faz. Daqui a pouco você está obsediado. E você passou a ouvir um espírito mentiroso. E se você tiver um espírito que não é mentiroso, mas que está falando aquilo com sinceridade, ele está perturbado. Aí você tem que auxiliar ele. Por isso que Kardec vai dizer que um dos melhores meios de tirar a pessoa da perturbação é evocando. Esse é mais um argumento a favor da evocação. Enquanto a obra do André Luiz e do Emmanuel e a Casa Espírita diz não, o seu parente morreu, não fica pensando nele que você vai prejudicar. Kardec é o contrário. Evoca, chama, pensa, conversa, porque quanto mais você fizer isso, mais você vai ajudar esse espírito a sair mais rápido da perturbação. Então veja que é o oposto. Quanto mais eu me ocupar com esse espírito, pensar nele, eu vou auxiliá-lo. E se eu esquecê-lo, vocês imaginam a quantidade de espírito que está em perturbação no mundo dos espíritos, que os espíritas poderiam ajudar, e por culpa do Emmanuel, por culpa do André Luiz, por culpa da Casa Espírita, por culpa da FEB, não estão ajudando. Porque elas foram instruídas a não pensar, a não evocar, a não chamar. E a pessoa está ali precisando de ajuda e a gente nega a ajuda para esses espíritos. Não, se você chamar o espírito, você não vai estar deixando ele em paz. Você tem que deixar ele ir para a luz. Ir para a luz, cara pálida. Como a gente diz, né? O espírito está ali precisando de ajuda. Há vários relatos de grupos kardecistas que fazem evocação. Conheço pessoas que já me contaram que resolveram evocar um tio que desencarnou há 30 anos. E quando evoca, eles ficam surpresos, porque eles pensavam que o tio já estava na colônia, trabalhando na colônia espiritual, se preparando, e eles descobrem que o tio está ali em volta deles, perturbado. E como ele seguia o movimento espírita da colônia, da não sei o quê, eles deixaram de ajudar o tio. E aí o tio se manifesta e diz assim, eu estava há muito tempo precisando de ajuda, e vocês não me chamavam, sendo que vocês são espíritas. Eu esperava que vocês fossem me auxiliar e vocês não pensavam em mim, não me evocavam. Me ajudem, por favor, eu preciso de pressa, eu preciso conversar, eu preciso de ajuda. E a povarada espírita alegre da vida, ai, meus parentes, minha avó, meu tio, meu filho, deve estar numa colôniazinha. E aí a gente não ajuda os seres amados. Então vejam, esse é o exemplo máximo do mal que o Emmanuel e o André Luiz fizeram no movimento espírita. Mal. Já não se trata de um erro intelectual, é uma consequência moral ruim, porque eu tiro a chance que espíritos têm de ser auxiliados por causa de um autor que a gente fica venerando no movimento espírita. Então veja a importância de entender isso que a gente está falando. Porque a gente tem que pensar nos seres que partiram, a gente tem que orar, evocar, conversar. Ah, mas eu não sou médium. Converse igual, mentalmente. Ore sempre. Estude, pense nessas coisas, porque eles escutam. Há muitos espíritos que são atraídos por esses assuntos que a gente está fazendo aqui. Eles acabam despertando da perturbação, porque eles ouvem a gente falando essas coisas. E isso vai fazendo eles mudar de pensamento e eles saem da perturbação. Então veja a importância disso. Mas não, a gente achava que ele estava na colônia e uma vez por semana a gente ficava tomando um golinho d'água e estudando o evangelho ao acaso, achando que está abafando, contribuindo para o mundo de regeneração. E os espíritos precisam de ajuda.
Então a gente tem que sair dessa ignorância do meio espírita e partir para a prática verdadeira do espiritismo, que é auxiliar quem precisa, principalmente as pessoas que a gente ama, né? E que muitas vezes a gente deixou, por ignorância, de ajudar. Exatamente. A Mônica, ela comentou aí, né? Existem espíritos que já saíram da perturbação, porém eles ficam lá daqueles que possuem o mesmo vício, né? É o exemplo que o Michel falou do Baltazar, né? Ele já tinha saído um pouco melhor ali da perturbação, já tinha mais consciência, mas ele sabia que não tinha necessidade de comida, mas por ter alimentado o vício, por ser glutão, né, ele ficava ali sentindo o cheiro, né, e aquilo era uma expiação para ele, porque é como você ter algo, você fica vendo algo que você não pode ter, né, e você alimentou esse vício em vida, então, e aí o que acontece? Como foi dito, né, pode ser um espírito em perturbação, mas pode também ser um espírito mentiroso que quer que quer que você ofereça as coisas para ele, né? Isso é muito comum nas religiões de afro, né? Que vai e serve oferenda, comida, bebida, vinho, enfim. Então, o espírito tinha aquele vício em vida e você fica alimentando aquele vício, né? E, mesmo que o espírito não consiga satisfazer totalmente, ele fica ali sentindo, né? Aquele cheiro, vendo aquilo e tentando se saciar, né? Então, é uma expiação para aquele espírito, né? Mas você está alimentando está dificultando o progresso daquele espírito, né? Está alimentando a perturbação. A perturbação, Henriette, é isso que a gente falou, que está no Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo do passamento, é esse período que o espírito desencarna, né? E que ele fica nessa confusão de ideias por ainda estar ligado à matéria, né? A ideia não está totalmente desprendido, né? Aí Kardec vai falar lá que isso depende tanto do estado moral quanto do gênero de desencarne também, né? Do gênero de morte. Mas principalmente da questão moral. Né? A gente vai ler no futuro, no Livro dos Espíritos, também fala da perturbação, a gente vai ler melhor sobre ela. Ótimo, assim, eu quero trazer algo aqui, eu sei que, assim, como o nosso tempo para a próxima questão já está, né, praticamente findando, nós estamos falando aqui, então, de espírito, logo nós estamos falando de perispírito, não tem como tratar, não tratar disso aqui. Nós vimos agora, acho que foi o Michel que postou lá no nosso grupo recentemente, Divaldo Franco, né, dando uma explicação sobre o perispírito, as mortes, né, violentas causam uma perturbação do perispírito que, numa próxima encarnação, poderia vai atuar sobre o corpo físico, danificando o corpo físico de alguma forma. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, como a gente está tratando disso aqui, e o tempo está encerrando, eu gostaria que, né, a gente levasse essa informação, porque ela não está na doutrina espírita. Pode ser uma opinião dele, algo que alimentaram durante muito tempo, mas que não está na doutrina espírita. Érico, eu queria te ouvir, depois o Michel, por favor. Essa ideia é a ideia dos órgãos do perispírito, que leva àquela ideia eles falam que o perispírito é um modelador do corpo, né? Sendo que, na verdade, é o perispírito que é o corpo que dá a aparência ao perispírito, no sentido que ele tem aparência humana, né? Mas, assim, o perispírito não tem órgãos, né? Então isso não faz o menor sentido. Isso vem justamente da ideia dos órgãos do perispírito, né? É igual aquela ideia que o pessoal fala, não, se a pessoa der atirar na cabeça, ela vai nascer com um problema mental, né?
porque destruiu o cérebro perispiritual. Mas não é isso, né? Não tem órgão perispírito. Né? E essa ideia do perispírito ser o modelador do corpo não faz sentido, até porque Kardec fala lá no Livro dos Espíritos dos natimortos, né? São espíritos que não têm alma ali, né? E mesmo assim o corpo se forma, mesmo não sobrevivendo, né? Então não é o perispírito que modela o corpo. São as questões genéticas, né? Do pai, enfim. Eu vou passar para o Michel. Tem vários vídeos do Divaldo em que a vida inteira ele defendeu essa ideia e proliferou essa ideia no movimento espírita, né? De que eu causo alguma coisa no meu perispírito que vai refletir no meu corpo na nova encarnação. Isso quem conhece o espiritismo do movimento espírita, a pessoa tem isso como certo, como sendo espiritismo. Há pouco tempo a FEB publicou isso também. Eu fiz uma mini react, né, nessa postagem da FEB. A FEB postou agora, faz questão de 2 meses, a Federação Espírita Brasileira fez uma postagem reafirmando isso. E foi um dos vídeos que mais tem visualização que eu fiz. E a quantidade de pessoas que vieram me detonar nos comentários do vídeo, dizendo que eu não conheço nada de espiritismo, porque elas creem piamente que é assim. Só que elas não param para prestar atenção nas contradições que isso traz. Esse é o problema. A pessoa acredita em algo que aparentemente faz sentido e ela não reflete as contradições. Primeiro, a pessoa tem que prestar atenção no seguinte: por que ela não encontra isso nas obras de Kardec? Esse é o primeiro ponto que a pessoa devia desconfiar. Sempre quando as pessoas vão tratar disso, elas citam outros autores. Elas mesmas provam que isso não está em Kardec, porque elas sempre recorrem que é o Chico, que é o Divaldo, porque é a federação, porque é o dirigente da casa, porque é o livro tal, porque é o livro não sei o quê. Nunca é Kardec, porque ela não vai encontrar esse Kardec. Esse é o primeiro ponto. Mas não é só esse o argumento. Deveria bastar, mas como movimento espírita, para o movimento espírita, Kardec tanto faz como tanto fez, que ele é só o codificador, né? É assim como o movimento espírita trata Kardec. Mas há outros argumentos que a pessoa devia refletir. Para a gente dar crédito aqui, existe um livro, esse sim é um livro sério, que se chama Espírito e Matéria, do Cosme Massi, que é um livro que todo mundo deveria comprar. Esses são os livros que deveriam ser best-seller no meio espírita. Infelizmente não são. Então você vai lá no Google, coloca livro Espírito e Matéria, Cosme Massi, compre esse livro. Porque nesse livro o Cosme trata de uma maneira muito profunda sobre esse tema, mostrando por que isso não faz sentido. Mas o maior exemplo, a lógica que ele traz nesse livro, e é muito simples de entender, é o seguinte: se o espírito inferior causa algo no seu perispírito, e isso vai causar uma doença no futuro corpo, na futura encarnação, basta que a gente raciocine o seguinte: tem muita gente na Terra, aí está a capa do livro, ó, que o Lauro colocou, é esse aí mesmo. Muita gente na Terra é extremamente imoral, desequilibrada, maldosa e tem uma excelente saúde e um excelente corpo. Todo mundo conhece alguém na sua cidade, no seu bairro, no seu... A gente já viu no jornal o fulano que é assassino, ladrão, abusador, e a polícia prende ele tem uma saúde de ferro, não fica doente. Tem o corpo saudável. Mas aí a gente não para raciocinar o seguinte: bom, vamos pegar a tese do movimento espírita. Se ele é uma pessoa que comete maldades,
significa que ele é um espírito inferior. Se ele é um espírito inferior, ele já devia ser inferior antes de encarnar, porque o espírito não pode regredir. Como é que ele não causou um dano no corpo dele? Como é que ele tem uma saúde de ferro? É isso que as pessoas não param para pensar. Se fosse uma lei natural em que eu produzo um desequilíbrio, marco o meu perispírito e danifico o meu próximo corpo, todas as pessoas inferiores tinham que ser doentes. E não é assim, basta que a gente, numa simples observação dos fatos, veja que na Terra há muitas pessoas que são maldosas e têm uma excelente saúde. De dar inveja, porque tem muita gente que é boa e está sempre doente. Há muita gente que é muito virtuosa e tem graves problemas de saúde. Agora vamos pegar o exemplo contrário. Graves deficiências. Então, isso cai, esse exemplo prático que a gente encontra, e qualquer pessoa pode encontrar, mostra que não se sustenta a tese de que o espírito que faz alguma coisa lesiona o perispírito, e aí no próximo corpo ela vai vir com alguma limitação. Pelo exemplo que a gente está dando, há muita gente que faz maldade e tem uma excelente saúde. Então é isso que esse movimento espírita não para para pensar. Aí algumas pessoas perguntaram lá no meu vídeo, mas você não leu o capítulo 5 do Evangelho que fala das causas anteriores, das causas atuais? Eu desafio a pessoa a achar isso lá nesse texto. As pessoas que mandam eu ler, vão lá ler, não está isso lá. Não está isso lá. Kardec está falando das causas morais. As causas morais. Que podem ou não se refletir na nossa nova encarnação. É claro que uma pessoa que era desequilibrada em outra encarnação, quando ela reencarna de novo, ela pode continuar desequilibrada. Ao ser desequilibrada, ela pode afetar a saúde dela. Mas não é por causa do perispírito, não é porque ela é desequilibrada. Percebe? E se ela, por acaso, encarnar num corpo que é muito saudável, esse corpo demora a ficar doente, porque o corpo é bom, a alma não. Então não tem nada a ver. Mas isso já está em Jesus, quando Jesus vai falar lá com Nicodemos. Já em Jesus, ele já fala metaforicamente que o espírito é o espírito, o corpo é o corpo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser um espírito muito evoluído e ter um corpo debilitado. Aliás, a gente tem um grande exemplo. O Kardec era um espírito altamente evoluído e sofreu pra caramba. Durante anos. Daquilo que hoje já se sabe que era um problema do coração que ele tinha, né? Era um espírito evoluído. E tem um monte de bandido, de assassino, que não... Mas então qual é a causa? Ou como é que explica a pessoa que tem uma doença... uma doença que limita o corpo? Ou que... Bom, primeiro, a explicação para isso são as próprias leis biológicas. Que o espírito pode ou não contribuir. O espírito não tem nada a ver com o órgão do perispírito. É ele com seus pensamentos, com as suas ações, com a sua vontade, pode ou não desequilibrar o corpo. Que nem a gente aqui. Eu estou aqui agora nesse corpinho, dependendo da minha vontade, eu posso desequilibrar ele, dependendo do que eu fizer com ele. Mas não tem nada a ver com o órgão do perispírito que marcou. Por isso que eu digo, a causa, por isso que Kardec mostra, a causa é moral. A causa está no espírito, no seu pensamento, nos seus desejos, na sua vontade, que pode ou não refletir no corpo.
Claro que a tendência é que, se eu for muito desequilibrado, em algum momento o meu corpo vai ser afetado. Mas vejam a diferença dos raciocínios. Por isso que Kardec é muito mais lógico, simples, racional. E ele não vai nessas viagens aí que o movimento espírita inventou. Que é por isso que daí acontece o que aconteceu com o Divaldo. Aí tu passa a julgar. Bom, essa pessoa ela é muito doente, logo ela fez algo em outra vida. Aí eu crio um preconceito. Olha o perigo desses raciocínios. Porque eu fico achando que todo mundo que tem alguma limitação ou doença é porque fez algo em outra vida. Aí eu crio esse tabu. E que não é verdadeiro. Porque às vezes não tem nada a ver. Às vezes é algo, por exemplo, às vezes é algo que a mãe fez durante a gestação, prejudicou o corpo. Às vezes é algo que, um erro médico, às vezes é uma substância que a mãe ingeria, e às vezes nem sabia, vejam, eu estou dando um caso de alguém que nem responsabilizado é. A mãe tinha contato com algum tipo de substância, seja pelo ar, seja se alimentando, seja alguma coisa, que fez aquele corpo da criança ter uma limitação. Nem o espírito é culpado, nem a mãe. Aí, se eu vou pela regra do Divaldo, que graças a Deus, junto com o movimento espírita, vai sumir, vai passar anos, vai ser esquecido, que é isso que está acontecendo com esse movimento espírita, essas bobagens vão ser esquecidas e Kardec vai ficar. Porque aí passa a criar julgamentos de quem que é inferior, quem que não é, quem que é suicida, quem que não é. Graças a Deus, Kardec não foi para esse lado. Porque ele tinha bom senso. Ele não abria a boca simplesmente para falar o que vinha na cabeça. Ele refletia muito bem. Ao contrário dos nossos antigos oradores, que estão sumindo, graças a Deus. Né? Estão sumindo. Cada vez tem menos. Pelo menos os que se destacam, né? Loucura ainda tem muito, né? Passo para vocês. Eu queria que você falasse também, não, desculpa te roubar a palavra, também desse comentário do Luciano aqui, que ele é importante, né? Porque realmente é o que acontece no movimento espírita, Eric. O movimento espírita divide em vários corpos, né? A gente já tinha comentado isso aqui, né? Que tem o corpo vital, o corpo... Eles dividem em vários corpos, né? Além de dividir em várias partes que serão divididas em chakras, né? E em órgãos. Então, é aquilo que a gente sempre falou. Como a gente não sabe a natureza íntima do perispírito, não faz sentido ficar dividindo em vários corpos, né? Não faz sentido você dividir algo que você não conhece a natureza, né? Por isso Kardec não diferencia perispírito de fluido vital, é tudo fluido, né? Então, esses termos que o movimento espírita foi inventando é que eles dividem em vários corpos, né? Por isso que ele fala corpo astral, tem vários nomes que eles usam, né? Enfim. Mas eu só ia falar também que essa questão que o Michel está falando tem que ser levado em conta a escolha das provas, né? Não é uma coisa determinista direta, né? Tipo, você levou um tiro no coração, logo da próxima encarnação você vai ter problema do coração porque danificou o perispírito. Não, você escolhe as provas, né? Que você vai espiar ou para progredir. Então o pessoal esquece isso da escolha das provas, não é uma coisa direta assim, não é ação e reação, né? Eles pegam da lei da física. Eles esquecem da questão da escolha das provas, né? Não é uma o espírito escolhe, né? Como ele tem, inclusive tem no céu e inferno o espírito que espia da riqueza, né? Não necessariamente vai ser uma enfermidade, uma coisa ruim. Mas, enfim. É isso. O que é preciso é tirar um pouco, né? Tirar pouco, não muito, dessas ideias que foram plantadas no movimento espírita, e por falta de conhecer Kardec, isso acabou
se tornando uma lei, né? Então, corpo astral, não, o que é o Espiritismo? Qual é o conceito, o nome que o Espiritismo deu? Perispírito. Então, é esse. Ah, mas fulano, perispírito. Pronto, o envoltório em torno da alma, do ser pensante, do espírito, como queiram, né? Você não foge, não cria denominações que, né, não é da doutrina espírita, isso vem de outras doutrinas, e que o espiritismo não vai por esse caminho. É importante as pessoas pensarem nisso. Exatamente. Além de eles não usarem a terminologia kardeciana e pegarem terminologias de meios esotéricos, eles fazem isso que eu falei, eles dividem em vários corpos, né? O que não dá para fazer se você não conhece a natureza física do perispírito, né? Exato, é isso aqui, ó. Esse aqui que foi dito aqui pelo Cláudio, ó, danificando chakras. Aí você começa a trazer um monte de coisas que não está na doutrina, né? Que veja, chakra, são de doutrinas, se salvo engano, aí o Michel Eric vai me ajudar, induz. Não, isso não tem aqui no Espiritismo. E eu me lembro, certa feita, aqui no estudo que eu fui participar, e foi a única vez que depois disso eu falei, não dá. O camarada, ele foi dizer assim, olha, nós vamos mudar o nome aqui de perispírito para soma, porque perispírito é um nome muito feio. Então, simplesmente vou me levantar, uma vez que ele não concorda com um princípio da doutrina que é o perispírito. Esse nome, o que eu vou fazer aqui? Né? Então, fui obrigado a pedir licença e me retirar. Devolver para vocês. Não, peri quer dizer em torno, né? Perímetro. Espírito quer dizer, ou seja, em torno do espírito. É o nome mais simples, né? Aí troca para um nome complicado e estranho, e que não está em Kardec. Exato. É isso aí. Bom, eu acho que aqui nós, né, hoje, pessoal, veja, questão 90, alguém pode falar assim, mas fugiu. Não, nós estamos tratando aqui justamente dessa questão do espírito, compreender, ter a vontade, as suas condições morais, né? Em momento algum aqui nós falamos que Kardec trata de aerobus, sei lá como fala, alimentação, médico, em momento algum, né? Nós simplesmente mostramos que é uma questão moral do espírito. Michel e Eric, vou passar para vocês aí fazer as considerações finais, e quero aí também agradecer o comentário do pessoal que participou bastante mesmo, e convidados amanhã às 20 horas para o nosso estudo da Revista Espírita de 1858. Quarta-feira, o nosso estudo das 20h30 da obra O que é o Espiritismo será transmitido no canal do Michel. E depois eu vou repostar aqui no meu canal, tá? Eu acredito que o Eric deve fazer o mesmo também, tá bom? Passo aí para vocês, pessoal. Quero agradecer o Lauro, agradecer o Eric, agradecer a todos que participaram e que a gente possa ir refletindo nas questões, né? E tanto a gente ler as questões, refletir, comparar, raciocinar, pensar, vai chegar uma hora que a pessoa que segue estudando, ela diz realmente tem a quantidade de textos em que Kardec reafirma isso, vai me deixar muito claro e seguro qual era a posição dele, né? Então, Kardec é muito claro na sua posição. E nós entendemos e a gente procura defender a tese que é a posição mais racional, né? Cabe ao ouvinte comparar. Mas ele tem que comparar de uma maneira séria, isenta. Ele tem que pegar as questões, refletir, comparar, refletir. Eu costumo dizer, a pessoa que lê toda a obra de Kardec com a gente, ela dificilmente ela vai ficar com esses espíritos que vieram depois. O que muitas pessoas fazem é tampar os ouvidos. Aí também é direito delas, né? Mas também o direito de uma pessoa tapar os ouvidos não tira o direito de outra pessoa falar aquilo que ela entende como mais racional. Esse é o mais importante. O direito da pessoa crer no que ela quiser é um direito fundamental, e o direito da gente
crer no que a gente crê e criticar o que a gente quer criticar, e vice-versa, né? O espaço público funciona assim. Toda opinião pública, todo espaço público, eu exponho as ideias, eu faço as comparações, eu exponho os argumentos, e a pessoa, no espaço dela, faz a mesma coisa. E o público decide. Né? Eu não posso reclamar, é a mesma coisa eu reclamar que alguém está contra-argumentando ou pensando o contrário do que eu estou afirmando. A pessoa tem esse direito. É por isso que a gente cria espaços para isso. Por exemplo, a gente tem esses espaços aqui que são os nossos canais em que a gente defende essa ideia, faz a comparação e a crítica. Deixa para quem pensa diferente usar o seu espaço, fazer a comparação e a crítica. Quem decide quem vai comparar ou não vai ser o público. Então, esse é o ambiente saudável, né? Porque hoje é muito comum a pessoa não tem argumento, ela reclama que alguém está criticando as ideias dela. Bom, se ela não quer ser criticada, não vem a público. Aquilo que eu falo na minha intimidade, ninguém tem o direito de interferir na minha intimidade. Mas se eu estou num espaço público, eu vou ser criticado. Isso é natural, eu não posso reclamar. A gente está vivendo essa época, né? As pessoas não têm argumentos, daí elas tentam se defender. Mas isso é intolerância. Mas isso é falta de caridade. Não tem nada a ver. Falta de caridade é não deixar o outro ter a crença que ela quiser. As pessoas têm o direito de crer no que quiserem, mas o espaço público de criticar, concordar e discordar das ideias também é um direito fundamental. Então, funciona assim. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente em que eu não concordo com isso, eu não vou naquele ambiente. Falta de caridade é se a pessoa invadisse o ambiente de quem não quer ouvir essas ideias. Percebe? A gente tem que aprender isso, porque está muito na moda. A pessoa não tem argumento, a primeira coisa que ela faz é se ofender. Porque aí ela se ofendendo é como se desse um respaldo para ela e o outro que criticou fica como malvado da história. Nada a ver. O ambiente público, um expõe uma ideia, o outro tem o direito de discordar e expor outras ideias. O que eu não posso é invadir a intimidade de alguém, forçar alguém a me ouvir ou acreditar no que eu acredito. Aí sim é intolerância, aí sim é falta de caridade. Mas no espaço público, opinar livremente tem que ser assim. Então a gente precisa aprender muito, porque a gente está vivendo muito isso, né? Em que as pessoas não argumentam, elas se ofendem, que é para não precisar argumentar. Se ofender é o jeito mais fácil de não precisar argumentar. Porque daí eu fico na posição da vítima, né? E aí eu não dou as argumentações das minhas ideias. Então a gente tem que fazer assim, a gente tem que ouvir um lado, ouvir os outros lados e comparar e decidir. Esse é um ambiente saudável. Então eu quero agradecer já a participação de todos e a gente vai aí no decorrer da semana com os demais estudos. Uma boa noite a todos. Eric? Eu queria agradecer a todos, né? Eu passei um tempo, né, distante porque eu tenho sofrido um certo cancelamento, né, um certo cancelamento de entrar nesses assuntos, né, mas eu acho que a gente pode seguir falando e o mais importante é falar de Kardec, independente das consequências que possam ter para pessoais, acho que vale a pena um sacrifício. Enfim, então agradeço ao Lauro, Michel, a todos, é isso. Muito obrigado.